No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, estão registradas conhecidas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: "Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A tragédia em Brumadinho segue trazendo tristeza, perplexidade e muita dor ao coração dos brasileiros. Você já parou para pensar por que existe o sofrimento no mundo? E aonde está Deus quando tragédias como essa ocorrem? Nós vamos à Bíblia. Você sabe, aqui nesse programa, a esperança está sempre em pauta. Começa agora Além dos Fatos. Grande abraço para você que está nos vendo de dia ou de noite. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. É sempre um prazer e uma alegria poder contar com a sua amizade, com sua audiência, com suas orações, com sua interação, com sua participação com a gente aqui no programa Além dos Fatos. Por isso, onde quer que você esteja pelo Brasil e pelo mundo, receba nosso abraço. Um abraço muito especial para os amigos com os quais estive recentemente em Vitória da Conquista, na Bahia. Passei lá 2 semanas de férias e preguei em 3 diferentes igrejas. Um abraço para os irmãos da igreja do bairro Brasil, do bairro Candeias e Central de Vitória da Conquista. Que o nosso bom Deus cada dia renove mais a fé, a esperança, a alegria de vocês, permaneçam servindo ao Senhor. E eu mando um abraço também lá para a Vitória da Conquista, para o senhor Mendes, que está estudando a Bíblia com os amigos Ivan e Jane. Deus abençoe o senhor, seu Mendes. Que cada dia mais o Senhor possa iluminar sua mente, seu coração para entendimento das Santas Escrituras. E eu quero mandar um abraço também para um casal de Brumado, na Bahia. Existe Brumadinho, em Minas Gerais, e Brumado, lá na Bahia. Um abraço para o seu Isaac Costa dos Santos e a sua esposa Marinalva. Gente querida que acompanha a programação da Novo Tempo, acompanha o programa Além dos Fatos. Inclusive, seu Isaac, vou mandar um DVD para vocês, tá bom? Nos próximos dias estará indo para vocês o DVD Paulo Mensageiro da Cruz, que é um estudo bíblico maravilhoso. Bênçãos sobre o senhor e a sua esposa. Mando um abraço também para o Ricardo Alexandre e a esposa Lene, que moram em Ipatinga, Minas Gerais, lá no Vale do Aço. A Lene, por sinal, é filha do seu Isaac e dona Marinalva, lá de Brumado. Bênçãos de Deus sobre toda a família. E como eu já disse, você onde quer que esteja pelo Brasil e pelo mundo, obrigado por você estar conosco e que cada dia mais o Senhor, por meio da sua palavra, possa trazer alegria, esperança e paz ao seu coração. E é exatamente pensando nessa bênção de Deus sobre a sua vida que nós preparamos para você esse presente aqui. Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Pois bem, esse é um presente que a Rede Novo Tempo de Comunicação preparou carinhosamente para você.
São 15 temas da Bíblia, todos baseados em ensinos de Paulo. Eu tenho certeza que essa mensagem será luz e bênção na sua vida. Desejando esse material, é só pedir. Entre no blog do nosso programa e preencha um pequeno cadastro e então esse material em algumas semanas estará na sua casa. Ou então, se você preferir pelo telefone, é só ligar para a gente, tá bom? Número 12 21 27 31 21. Liga para a gente nesse número em horário comercial. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, tá bem? Nosso número 981001615, tá? 981001615, você manda mensagem dizendo que você quer o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, e aí nossa equipe vai fazer contato com você para que nós tenhamos os seus dados e enviemos para você esse presente para abençoar a sua vida com estudo e conhecimento da Palavra de Deus. E o convite, aquele de sempre, para você interagir conosco por meio das nossas redes sociais. Durante o programa, você vê aí nossas redes sociais aparecendo na tela, Facebook, Instagram e YouTube, ok? E quanto à tragédia de Brumadinho, hein? Eu tive a oportunidade esta semana de ir lá, cheguei de lá ontem de manhã, e uma coisa é você ver imagens pela TV, pela internet, outra coisa é você ir lá e ter um choque de realidade como eu tive. Só Deus mesmo, não é? Para consolar o coração da gente. Veja aí algumas imagens. Um verdadeiro mar de lama. Em minutos, essas ondas cobriram rotinas, sonhos, vidas. Brumadinho fica a 62 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A pequena cidade, com pouco mais de 39 mil habitantes, segundo o IBGE de 2018, era hospedeira de uma tragédia anunciada. Segundo a empresa responsável pela barragem, vazaram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O ocorrido já havia sido alertado que poderia acontecer novamente, como o que aconteceu há 3 anos em Mariana, pois trabalhava em seu limite. Nossa equipe esteve no local e as fotos retratam o desespero de parentes e amigos ainda em busca de pessoas desaparecidas após a tragédia na sexta-feira da semana passada, dia 25 de janeiro. Entre os nomes das vítimas e desaparecidos, passagens bíblicas tentam confortar a dor que a lama deixou na cidade de Brumadinho. Uma tragédia assustadora, não é? É de cortar o coração. Saber que pelo menos 3 centenas de pessoas foram sepultadas vivas. Mesmo que a gente não tenha assim nenhum parente, amigo ou conhecido que tenha se tornado vítima, que tenha passado por isso, o coração da gente fica cortado, não é? Fica doído. Eu não tenho dúvida de que há milhões de pessoas por todo o Brasil e mesmo no exterior que estão sentindo a dor desses familiares, desses amigos, certamente estão orando por eles e nós precisamos seguir orando mesmo, pedindo a Deus para confortar o coração de todos os seus filhinhos que estão enlutados. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nosso coração se volta a Ti e agora com milhares de pessoas orando comigo, eu te suplico, Pai bondoso, que apesar de não entendermos por que estas coisas acontecem, de termos uma visão tão limitada, tão finita, mas que Tu venhas, Senhor, e por Tua bondade e graça, tragas conforto, paz, esperança ao coração de todos os Teus filhinhos em Brumadinho e tantos outros lugares desse país que estão sofrendo, Senhor, porque perderam parentes, perderam amigos, perderam conhecidos. Ó Deus, conforta o Teu povo, Senhor, e concede-nos agora sabedoria e entendimento ao abrirmos a Tua palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Mas olha, nessas horas difíceis, há realmente um pensamento assim que é muito frequente, que é muito comum em nossa mente.
E o pensamento é, aonde estava Deus quando essa tragédia aconteceu? Quando tantas tragédias acontecem no mundo, trazendo dor, sofrimento, gerando morte, aonde está Deus? Por que existe o sofrimento no mundo? E por que Deus não socorre as pessoas nessa hora de tanta aflição? Tem gente, inclusive, que só pensa em Deus nessa hora, não é? Só lembra dele nesse momento para questioná-lo, para confrontá-lo. Mas o fato é que mesmo aqueles que amam a Deus e que andam com Deus, não raras vezes nessas horas difíceis, pensam assim. E aqueles, especialmente aqueles que não andam com Deus, eles questionam a Deus nessa hora de uma forma assim, muito direta, muito veemente. E eles dizem assim, ora, Deus não é um Deus de amor? Se Deus não é um Deus de amor, por que Ele não socorreu as pessoas no sofrimento delas? Não é? E nessa hora, quantos questionam a Deus dessa forma assim veemente, dessa forma assim, afrontando a Deus, questionando a Deus com imposição, com insistência. Deus não é um Deus de amor, por que Ele não socorreu? Eu já vi alguns cristãos procurando responder da seguinte forma, ora, essa tragédia aí específica, isso aí não tem nada a ver com Deus, isso aí é fruto da ação humana. É o homem quem extrai os minérios e o homem quem constrói as barragens. A empresa que não construiu a barragem como deveria ter construído por uma questão de economia, devia ter feito uma barragem mais segura. Enfim, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma catástrofe, uma tragédia decorrente da ação humana, envolvendo inclusive muita ambição, muito interesse materialista, muito interesse financeiro. Deus não tem nada a ver com isso. Mas alguns seguem questionando a Deus e dizem, sim, ainda que tenha sido o resultado da ação humana, mas por que Deus não agiu, não interferiu de alguma maneira para proteger os seus filhos? Deus, inclusive, não tem todo o poder, alguns dizem, não é? Vocês não afirmam que Deus tem todo o poder, Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Ele poderia ter impedido que a barragem estourasse, ou, quem sabe, permitindo a barragem estourar, mas poderia ter impedido que a lama destruísse, matasse as pessoas. Outros poderão dizer assim, e Ele também não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas, não vê o fim desde o princípio, também não é onipresente. Vocês cristãos não dizem que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, que Ele vê todas as coisas. Por que Deus não usou esses seus poderes extraordinários para de alguma maneira proteger os seus filhos? E alguns poderão ir além disso e questionarem da seguinte forma, a Bíblia não diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições, nas tribulações, nos momentos difíceis. E ainda não está escrito na Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Se Deus é amor, se Deus tem tanto poder assim, sabendo que muitos que foram ali sepultados vivos eram pessoas que temiam ao Senhor, eram filhinhos de Deus sinceros, que amavam a Deus de todo o coração, porque Deus, nessa hora, não os livrou do mal. Você sabe que se a gente não tem um conhecimento da revelação divina, se a gente não conhece a Santa Bíblia, se a gente não entende, de acordo com a Bíblia, que existe um grande conflito que está sendo travado entre o bem e o mal nesse planeta, se a gente não tem esse entendimento da revelação divina, não tem a compreensão de toda a história do grande conflito, facilmente nós podemos realmente, assim, ter a nossa fé abalada, ao ponto de nós considerarmos a inexistência de Deus, de nós nos tornarmos totalmente descrentes em relação a Deus. Ou quem sabe alguém poderá pensar assim, não, Deus, ainda que Ele exista, mas o fato é que Ele não se importa. E se Ele não se importa, isso gera um sentimento de solidão, de amargura, de revolta. Ou quem sabe alguém poderá dizer assim, Deus existe, Deus é amor, Deus se importa, mas Ele não tem tanto poder assim como as pessoas pensam, né? Ao ponto de conseguir impedir uma catástrofe como esta. Outro dia eu vi uma pesquisa onde uma pergunta só era feita às pessoas.
e uma situação só era colocada diante das pessoas. E a situação era essa aqui, olha. Se você pudesse fazer uma só pergunta a Deus, o que você perguntaria? Se você tivesse a oportunidade, uma oportunidade única, e de fazer apenas uma pergunta para Deus, o que você perguntaria para Ele? A maioria das pessoas disse assim: eu perguntaria para Deus por que existe o sofrimento no mundo. É que o sofrimento, de um jeito ou de outro, em uma hora ou outra, alcança todos nós, não é? Todas as pessoas que vivemos nesse mundo. Existem alguns líderes religiosos que passam a ideia de que quando uma pessoa serve a Deus, é fiel a Deus, Deus a protege de tal forma que ela não vai passar por sofrimentos. É uma pregação muito comum, inclusive, em nossos dias. Se você está sofrendo, busque a Deus e seu sofrimento acaba. Seu sofrimento ele é completamente dissipado. Essa é uma pregação muito comum em nossos dias, mas preciso dizer para você que essa é uma pregação ilusória. Essa é uma pregação fantasiosa, enganosa, não é isso que a Bíblia diz. Eu abri o programa com conhecidas palavras do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, onde Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, Jesus não ilude os seus seguidores. Jesus não diz que por você ser um discípulo dele, por você segui-lo, sua vida será fácil. Que você vai ter uma jornada tranquila e serena o tempo todo. Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, no mundo vocês terão aflições. Veja, ele não diz: olha, quem sabe, uma vez ou outra, ocasionalmente, esporadicamente, vocês poderão passar por algum revés ou outro, alguma dificuldade ou outra. Jesus não diz assim. Ele diz: olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Não se iludam com o mundo, esse é um mundo de aflições. Essa é a grande verdade que nós todos precisamos entender. Mas, porque existe o sofrimento, permanece a pergunta. Eu não tenho uma resposta, assim, completa para você, uma resposta plena. Até porque eu não sou Deus, não é? Eu não tenho a mente de Deus. Eu não consigo enxergar a vida e todas as coisas com uma visão tão ampla como são os olhos de Deus, como é o conhecimento de Deus. E, aliás, isso está registrado na Bíblia também. Eu já vou abrir aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Olha só o que Paulo diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você viu? Paulo diz: olha, agora nós vemos em espelho, obscuramente. Em espelho é a mesma ideia de nós vemos por meio de espelho. Interessante que os espelhos, no primeiro século da era cristã, quando Paulo escreveu essas palavras, os espelhos eram feitos de peças de metal polido. A imagem era uma imagem turva, uma imagem borrada. Essa é a ideia que Paulo está apresentando. Ele está dizendo que o nosso conhecimento de Deus, das verdades eternas hoje, é um conhecimento parcial, é um conhecimento limitado, obscuro. É verdade que suficiente para a nossa salvação, para nos trazer paz, nos trazer esperança, nos trazer alegria, mas somente quando a eternidade começar, quando Cristo voltar em glória buscar a sua igreja, é que então nós teremos um conhecimento muito maior a respeito de Deus, a respeito desse grande conflito que tem sido travado aqui neste mundo entre o bem e o mal. Esses dias eu estava viajando de carro e houve um determinado momento, quando passava pelo estado do Rio de Janeiro, quando o tempo mudou. O tempo foi fechando, nuvens negras foram se aproximando, foram fechando o céu e não demorou muito, desabou um temporal. Eu estava de carro com minha família e liguei, é claro, o limpador de para-brisa do carro, mas mesmo na velocidade máxima não dava conta. A gente enxergava muito pouco, a chuva era intensa, eu não via quase nada na frente, muito menos para trás,
e sentia até vontade de sair da estrada, de encontrar um posto, estacionar, mas não conseguia enxergar quase nada e não apareceu nenhum posto naquela hora. Então eu segui a estrada muito inseguro até que eu percebi umas luzes vermelhas à minha frente. Eu procurei me aproximar, eu estava atrás de uma enorme carreta. E aí eu mantive, é claro, uma distância de segurança, mas permaneci atrás da carreta. Porque olhando as lanternas, né, traseiras ali da carreta, eu podia me guiar para que eu não saísse do caminho, não saísse da estrada. Confesso que quando vi aquela carreta e comecei a segui-la, então meu coração se acalmou um pouco mais, fiquei um pouco mais tranquilo, imaginando assim, certamente que esse motorista aí deve estar enxergando mais que eu, né? Ele está numa posição mais alta e não sei, quem sabe ele está vendo melhor que eu, então eu me senti um pouco mais calmo. Assim também é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor pela luz que vem de sua palavra. É verdade que a Bíblia não nos dá todas as respostas, porém respostas suficientes para que nós nos mantenhamos no caminho, para que nós não nos desviemos da vontade do Senhor. Mas olha, voltando à minha história da viagem, de repente a chuva passou, o sol brilhou, o céu abriu, a visão foi perfeita, a visão foi maravilhosa. E aí não demorou muito, eu ultrapassei a carreta, porque eu já não precisava mais seguir aquela luz. Vai chegar o dia quando o Senhor Jesus Cristo em glória se manifestará. Vai chegar o dia quando nós veremos a luz do sol da justiça, do próprio Cristo. Então, de fato, nós não precisaremos mais da Bíblia. Ainda que a Bíblia seja extremamente importante em nossos dias, porque Deus nos fala através dela, usando os apóstolos, os profetas, mas vai chegar o dia quando nós teremos o privilégio de ver e de ouvir o nosso Senhor. Esse será um dia totalmente claro, esse será um dia iluminado, será um dia perfeito. Eu não tenho dúvida de que quando Cristo voltar e a eternidade começar, os nossos questionamentos, maiores questionamentos serão respondidos, os anseios mais profundos de nossa alma serão satisfeitos. Mas até que esse dia chegue, como diz Paulo, nós hoje vemos como em espelho obscuramente. Então teremos o privilégio de vê-lo face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos como também nós somos conhecidos. Bem, mas permanece aí a questão, não é? Por que existe o sofrimento? De maneira assim bem simples e direta, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós somos criaturas caídas. Significa dizer que nós estamos separados de Deus. E nós vivemos no mundo caído, vivemos também no mundo separado de Deus, em função do mal, em função do pecado. E ainda lhe digo que, segundo a Bíblia, o pecado que está em nós e no mundo, o pecado gera a morte. Deus nos criou como seres livres, Deus nos criou com o que chamamos de livre-arbítrio. No entanto, lamentavelmente, nós seres humanos escolhemos mal, nós nos desviamos de Deus. Profeta Isaías capítulo 53, verso 6, lá está escrito que todos nós nos desviamos do Senhor como ovelhas desgarradas. Cada um de nós, diz o profeta Isaías, se desviava pelo seu próprio caminho. Veja que essa é a realidade do mundo no qual nós vivemos. Você já pensou se, tendo a natureza que nós temos hoje, que é essencialmente egoísta, você já pensou se Deus nos livrasse de todos os sofrimentos, de todas as tristezas? Você imaginou se Deus colocasse sua mão e, como um pai super protetor, nós fizéssemos o que nós quiséssemos fazer, de bom ou de ruim, mas como um pai super protetor, ele colocasse sua mão e nos livrasse de todas as consequências ruins dos nossos erros, de todo tipo de sofrimento, todo tipo de tristeza? Eu penso que se Deus fizesse isso, logo, logo nós nos esqueceríamos dele. Logo, logo nós o ignoraríamos. Nós nos tornaríamos pessoas arrogantes, independentes, autossuficientes. Se Deus, como um pai superprotetor, nos livrasse de todos os problemas, de todas as consequências ruins dos nossos próprios erros, eu acredito que nós nos tornaríamos pessoas ainda mais orgulhosas, egoístas, individualistas, insensíveis.
nós nos tornaríamos pessoas materialistas, apegadas às coisas materiais, nós nos tornaríamos pessoas insensíveis e levianas. Diante disso, eu digo para você com toda a convicção, eu creio que o sofrimento, ele é inevitável e necessário, considerando o contexto de seres marcados pelo mal, marcados pelo pecado, seres inclinados para o que é ruim. Vou repetir, eu creio que o sofrimento, considerando a nossa natureza, considerando o nosso contexto, como seres caídos, envolvidos e dominados pelo pecado, o sofrimento torna-se inevitável e necessário. Quantas vezes, exatamente por causa do sofrimento, nós somos levados a refletir de que somos finitos, somos mortais, nós não somos indestrutíveis, nós não somos o centro do universo. O sofrimento nos faz pensar que há algo errado com este mundo, de que este mundo não é um lugar seguro. O sofrimento muitas vezes nos faz pensar que precisamos de algo ou de alguém que seja mais forte, que seja mais seguro, que seja maior e melhor, o nosso Deus. Quantas vezes no sofrimento nós repensamos nossos valores, interesses e prioridades. O sofrimento muitas vezes melhora nossos relacionamentos, desperta em nós um sentimento de empatia, de solidariedade, de gratidão. Por isso que eu digo para você, eu creio que o sofrimento torna-se inevitável, mas também necessário, considerando o mundo de pecado e de maldade no qual nós vivemos. No próximo programa, se o Senhor permitir, eu vou continuar com esse tema, tá bem? Porque existe o sofrimento no mundo e aonde está Deus quando as tragédias acontecem. Quero convidar você para estar conosco, próxima segunda-feira, de manhã ou de noite. Convide seus amigos, convide seus parentes, seus conhecidos, para que juntos nós sigamos buscando essa resposta de Deus em sua palavra, razão do sofrimento e aonde está Deus quando tragédias acontecem. Deus abençoe sua vida, que sua palavra siga iluminando os seus caminhos, especialmente nos momentos mais difíceis, para que a luz, a esperança e a paz que vem de Deus possam encher o seu coração. Vamos juntos orar. Pai querido, seja louvado o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que nos guia, Senhor, e nos orienta no meio dos momentos escuros e difíceis dessa vida. Mais uma vez, Pai, nosso coração se une e te pedimos conforto espiritual para os teus filhinhos em Brumadinho e tantos outros lugares que estão sofrendo por conta dessa tragédia que recentemente aconteceu. Nós oramos a Ti, Senhor, com gratidão no santo nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando você e abençoando toda a sua casa. E lembre-se do que a palavra de Deus diz, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Até o próximo. Um abraço. Tchau.